Olá, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui para prestar um devocional ao nosso Jesus Cristo, através de uma mensagem que Deus colocou na minha vida. Quero ser um portador de boas novas através desta palavra que Deus me confiou para me estar ministrando aos nossos ouvidos. Palavra que Deus me despertou neste momento e nesta hora, se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos, Novo Testamento. Capítulo 12, no versículo 1, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo esta palavra, eu quero estar conversando com vocês a respeito do que Paulo estava escrevendo aos Romanos. A preocupação de Paulo aqui era o bom testemunho que os cristãos naquela época teriam e tinham que dar para as pessoas que estavam observando. A Bíblia nos ensina que existe inúmeros personagens bíblicos que deram bons testemunhos e também pessoas que deram maus testemunhos. E o interessante de tudo é que Paulo, no versículo 2, ele diz assim: não vos conformeis. Com o quê? Com este mundo. Deus não quer que eu e você se conformamos com as coisas que o mundo está nos apresentando. Em outras palavras, Deus não quer que você seja envolvido pelo mundo, que você seja contagiado pelo mundo. É o contrário. Deus quer que eu e você sejamos a eclésia, que nós contagiamos as pessoas que estão no mundo. E desta forma, nós vemos nos dias de hoje, infelizmente, pessoas que se dizem ser cristã ou no popular, crentes, pessoas que têm um comportamento cristão dentro do templo da igreja, mas fora do templo não consegue exercer ou testemunhar que Jesus é em sua vida. Pessoas que não conseguem fazer distinção entre ser de Deus e ser do mundo. Sabe, a Bíblia diz que nós somos um espetáculo para o mundo. Eu e você. É por isso que muitas das vezes eu e você somos odiados. É por isso que muitas das vezes eu e você somos desprezados. É por isso que muitas das vezes somos perseguidos, mas não perseguição de morte. Que aqui, felizmente, no Brasil ainda não chegou a este ponto. Mas sabe, o que vai diferenciar eu e você, se somos um verdadeiro cristão ou não, além de nós pregoar as boas novas, além de nós ter uma vida de intimidade com o Senhor, é o nosso testemunho de vida. E o testemunho de vida, ele reflete para as pessoas que estão me observando e observando. Se nós não conseguirmos demonstrar que Jesus está em nós para o mundo,
Para as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, tenha toda a certeza que vou falar sem medo de errar, nós não iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Porque no mundo de hoje, ou nos dias atuais, existe uma religiosidade que, infelizmente, o crente acha que tem a liberdade de fazer qualquer coisa. O crente acha que tem a liberdade de dizer que ele se governa. E a Bíblia diz que nós temos que ser direcionados e governados pelo Espírito de Deus. Não existe, não tem como eu experimentar essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus em minha vida se eu não conhecer Jesus Cristo das Escrituras. É por isso que o apóstolo Paulo, ele exorta aos romanos sobre a prestação do culto, um culto racional, não emocional. Não um culto que vai encher o meu e o teu ego, a massagear o meu e o teu coração, mas aquele culto que quando adentramos na casa do Senhor, nós já entramos de cabeça baixa, já entramos triste conosco, com nós mesmos, porque sabemos que nesse dia nós erramos e nós falhamos e nós pecamos, mas nós estamos na presença do Pai que tem poder de nos perdoar. Mas infelizmente não é isso que acontece nesses últimos dias, nesses últimos anos. Não há uma reverência dentro e nem fora da casa do Senhor. Quando eu digo casa do Senhor, de igrejas, as pessoas entram do jeito que querem, na hora que querem, não têm um compromisso com Deus como tem compromisso com o mundo. E quando eu falo isso, é pessoas que têm o seu trabalho secular, que sabe que não pode se atrasar, sabe que não pode faltar, mas quando tem um momento devocional com o Senhor, momentos de cultos que são apenas, infelizmente, 1h30, eles não têm aquela preocupação de chegar no horário certo e prestar aquela adoração, rasgar o seu coração. Muitos têm vergonha de se escandalizar ou escandalizar o seu irmão. Nesses últimos tempos está ficando escassos os dons espirituais dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Infelizmente, o que está aparecendo em muitas igrejas são falsos adoradores, que não adoram o Pai em espírito e em verdade. Se Deus não fazer, não adora. Se Deus não manifestar o seu poder durante o culto, não glorifica. Este não é o evangelho que eu conheço. O evangelho que eu conheço é se crer. Não se ver, mas se crer, verás a glória de Deus. É por isso que Deus está preocupado nesses últimos tempos, porque Ele está prestes a vir. Muitos falam, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Muitos falam, Jesus, eu te amo, mas não consegue sair do seu conforto da sua casa ou do seu conforto da sua igreja para abraçar o necessitado, para socorrer a viúva e para ver o órfão. Não consegue. Falam de palavras da boca para fora e o coração vazio de Jesus. Pastor, mas esta palavra está indo ao confronto do que eu estou vivendo, mas é isso que Jesus quer, que eu e você sejamos confrontados
pelo Evangelho, que ele é poder de Deus. A minha e a sua pregação, independente se você é pastor, independente se você é líder, independente se você é membro, a minha e a sua pregação tem que ser a pregação de João Batista. Tem que ser a pregação de Jesus Cristo. E qual é? Arrependei-vos. Sem arrependimento não há transformação. Sem arrependimento não há manifestação do reino dos céus dentro da minha casa, dentro das igrejas. Deus, ele quer fazer um grande avivamento na nação brasileira. Deus quer fazer um grande avivamento dentro da sua igreja, mas é necessário, sim, arrependimento. Avivamento não é pular, falar em línguas. Avivamento não é louvar, chorar. Não. Isso é manifestação quando o Espírito Santo te envolve e se manifesta na sua vida. Avivamento é arrependimento, é metanoia, transformação de mente. É você sair triste consigo mesmo depois de um culto, onde a palavra falou com você e te confrontou. Mas palavra de edificação, de transformação e de santificação. Deus está levantando e quer levantar pessoas que têm compromisso com Deus e não com os homens. Pessoas que não se preocupam com as suas agendas, com igrejas cheias de pessoas, mas vazio da graça de Deus. Deus, ele quer levantar pessoas que se preocupam com a manifestação da sua presença em sua vida. É por isso que eu amo o Evangelho. Porque o Evangelho do Senhor não é um Evangelho de abajulador. É um Evangelho de confronto. Eu sei que eu tenho que mudar. Eu sei que eu preciso mudar, porque seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, não adianta. Sua carteirinha de membro, não adianta o seu cargo eclesiástico, não adianta a sua frequência de culto, ninguém verás a Deus. Paz com todos e santificação. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então arranca, por favor, essa ira, esse ódio, essa raiva das pessoas que te ofendem, que te perseguem. Pastor, mas é difícil. Foi difícil com Jesus. Mas ele pede para você orar pelas pessoas que te perseguem. Deixa Jesus, através do seu Espírito, trabalhar na sua vida. Está na hora de você ter a convicção que nós não devemos manipular Deus. Nós não devemos usar Deus, mas deixar Deus nos usar. E quando nós deixamos Deus nos usar, tenha toda a certeza que vai se cumprir o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, que diz: experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Abba, do Pai. Deus quer que você experimente. Pastor, mas eu estou numa luta, eu estou numa dificuldade. Pastor, ninguém está me ajudando. Pastor, parece que o céu se fechou. É neste momento que Deus quer que você experimente a boa e perfeita vontade de Deus na sua vida. De que maneira? Não aumentando os seus problemas, mas você aumentando Deus, que tem poder de resolver os seus problemas. Que essa palavra crave nos seus pensamentos e transforme o seu coração como me transformou. Que o Senhor levante homens não religiosos, mulheres não religiosas,
mas levante homem cheio da presença do Espírito Santo. Que saiam do culto prestando um culto racional, não emocional. Um culto onde por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Aonde o culto não é para mim, não é para você, o culto é para Ele, Jesus. Que você possa nessa semana entrar na sua igreja, que Deus preparou para você, que Deus te direcionou. Entrar e não se preocupar com o pastor, não se preocupar com os seus irmãos ou irmãs, e se jogar aos pés do Senhor, porque Ele sabe o que você necessita, o que você precisa. Ele sabe o que você está passando neste momento, mas está na hora de você saber que você precisa urgentemente experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus nessa situação que você está vivendo. Que Deus abençoe este findar de noite nesta quarta-feira. Que Deus abençoe a sua família, seu ministério. Que Deus abençoe o seu trabalho. E que Deus nos ensine e nos tire essas frases quando nós chegamos e dizemos assim: agora nós vamos adentrar na presença do Senhor. Não, nós não precisamos entrar na presença do Senhor, nós temos que permanecer e não sair da presença do Senhor. Um grande abraço do seu amigo, Pastor José Beratan. Fique no Shalom Adonai, a paz do Senhor.